Olá, pessoal! Hoje vamos mergulhar em um texto poderoso e instigante que explora o poder das palavras, a filosofia hermética e a alquimia. Preparem-se para uma jornada de descoberta e reflexão sobre o significado oculto por trás das palavras e das histórias que conhecemos. Vamos explorar como o conhecimento ancestral foi manipulado ao longo do tempo e como podemos resgatar essas verdades perdidas. Nossos antepassados possuíam um conhecimento profundo sobre as palavras e seus significados ocultos. No entanto, com o passar do tempo, o calendário, os nomes dos deuses e as línguas foram alterados. Essas mudanças permitiram que o poder dominante reescrevesse a história e distorcesse os significados das palavras. A proibição do uso das línguas nativas permitiu essa manipulação, resultando na subversão da verdade. Ao longo da história, testemunhamos a manipulação sistemática da história e das palavras como uma ferramenta de controle e poder. Nossos antepassados detinham um profundo conhecimento sobre as origens das palavras e seus significados ocultos, entendendo que a linguagem era mais do que apenas uma forma de comunicação, mas também uma fonte de poder e sabedoria. No entanto, com o passar do tempo e o surgimento de impérios e sistemas de governo centralizados, essa sabedoria foi obscurecida e distorcida. Uma das estratégias mais eficazes de manipulação foi a alteração deliberada da história e das narrativas culturais. Calendários foram modificados, nomes de deuses foram trocados e línguas foram banidas ou substituídas. Essas mudanças não foram meramente superficiais, elas foram profundas e impactaram a maneira como as pessoas percebiam a si mesmas, suas culturas e sua relação com o divino. Por exemplo, quando uma cultura é proibida de usar sua própria língua, isso não apenas dificulta a comunicação, mas também permite que os dominantes reescrevam sua história de acordo com sua própria agenda. Além disso, a manipulação das palavras e de seus significados teve um papel crucial nesse processo. O que antes poderia ter sido entendido como um símbolo de conexão espiritual com o divino foi reinterpretado como algo literal e dogmático. Isso permitiu que as autoridades religiosas e políticas mantivessem controle sobre as massas, ditando o que era considerado verdade e o que era heresia. Portanto, é essencial reconhecer essa manipulação e buscar uma compreensão mais profunda das palavras e narrativas que nos foram transmitidas ao longo do tempo. Ao fazê-lo, podemos desvendar as camadas de deturpação e redescobrir as verdades ocultas por trás das histórias que moldaram nossa compreensão do mundo. Os antigos cristãos primitivos, como os essênios, compreendiam que as escrituras, tanto em hebraico quanto em grego, eram alegorias baseadas no corpo humano. Eles reconheciam que Cristo era uma substância contida na medula espinhal e em todas as partes do corpo. O Rio Jordão simbolizava a medula espinhal, e o Mar Morto representava o plexo sacral. Esses símbolos revelam a conexão entre o corpo humano e as narrativas religiosas. Vamos explorar mais profundamente o significado oculto das escrituras e como os antigos compreendiam essas narrativas além de sua interpretação literal. Os antigos cristãos primitivos, como os essênios, possuíam uma compreensão esotérica das escrituras, reconhecendo que estas não eram apenas relatos históricos, mas também alegorias e parábolas que refletiam aspectos do corpo humano e do caminho espiritual. Em vez de interpretar as histórias como eventos literais, os essênios viam-nas como símbolos que apontavam para verdades mais profundas sobre a natureza humana e sua conexão com o divino. Por exemplo, a ideia de Cristo como uma substância contida na medula espinhal e em todo o corpo reflete a crença na presença de uma energia espiritual intrínseca ao ser humano. Da mesma forma, o Rio Jordão e o Mar Morto foram interpretados como símbolos da jornada espiritual do indivíduo. O Rio Jordão representava a medula espinhal, enquanto o Mar Morto simbolizava o plexo sacral, onde a energia espiritual era transmutada e refinada. Essa compreensão esotérica das escrituras também incluía o reconhecimento de que os personagens e eventos das narrativas bíblicas não eram apenas figuras históricas, mas representações simbólicas de processos internos do corpo humano.
Assim, a crucificação de Jesus, por exemplo, era vista não apenas como um evento histórico, mas como um símbolo da elevação espiritual e da transmutação da energia interior. Portanto, ao explorar o significado oculto das Escrituras, somos convidados a olhar além da superfície e a buscar uma compreensão mais profunda das narrativas sagradas. Isso nos permite acessar uma sabedoria ancestral que pode nos ajudar a compreender melhor a nós mesmos e o nosso lugar no universo. O termo Cristo deriva do grego paragólio sagrado. Os antigos adeptos entendiam que a substância secretada pela medula espinhal era a fonte da expressão física humana. Essa substância, quando elevada até o ponto onde os nervos fluidos se encontram, é refinada e aumenta em poder, resultando na ascensão do indivíduo. A crucificação, longe de ser uma morte, é o aumento exponencial desse poder interior. Neste tópico, adentraremos mais profundamente no mistério da cristificação, um conceito que vai além da interpretação convencional da crucificação de Cristo e que envolve a compreensão esotérica do processo de elevação espiritual. A cristificação, segundo os antigos adeptos, não se limitava à crucificação física de Jesus, mas era entendida como um processo de aumento exponencial do poder espiritual interior. Esses adeptos reconheciam que a substância contida na medula espinhal, conhecida como Cristo ou óleo sagrado, era a fonte da expressão física e espiritual do ser humano. Ao longo do tempo, essa substância era transmutada e refinada através de práticas espirituais e ascéticas, culminando em uma expansão da consciência e uma elevação espiritual significativa. A crucificação, nesse contexto, não representava a morte de Cristo, mas sim o aumento de seu poder interior em milhares de vezes. Esse processo de cristificação envolvia a ascensão da energia espiritual da base da coluna vertebral até os centros superiores do cérebro, onde ela se fundia com a consciência divina. A jornada da energia espiritual através dos centros nervosos, conhecidos como nadis, culminava no encontro com a consciência divina no topo da cabeça, o que era simbolizado como a ascensão de Jesus. Portanto, a cristificação era vista como um processo de transformação interior que permitia ao indivíduo alcançar um estado de consciência expandida e comunhão com o divino. Era uma jornada de autodescoberta e transcendência, na qual o indivíduo se tornava consciente de sua verdadeira natureza espiritual e de seu potencial ilimitado. Ao compreendermos o mistério da cristificação, somos convidados a olhar além das interpretações superficiais das narrativas religiosas e a explorar as profundezas do conhecimento esotérico. É uma jornada de descoberta interior que nos convida a despertar para o nosso verdadeiro eu e a nos tornarmos co-criadores conscientes de nossa realidade espiritual. A compreensão mais profunda das Escrituras revela que o verdadeiro templo de Deus é o corpo humano. Cada personagem e evento nas Escrituras reflete aspectos do corpo humano e de sua jornada espiritual. O simbolismo por trás da crucificação, ressurreição e ascensão de Jesus aponta para processos internos do corpo humano, não eventos históricos externos. Vamos nos aprofundar na compreensão do corpo humano como um templo sagrado, uma ideia que remonta aos ensinamentos ancestrais e que nos convida a reconhecer a divindade presente em nosso próprio ser. Os antigos ensinamentos esotéricos entendiam que o corpo humano era muito mais do que apenas uma estrutura física, era um receptáculo sagrado que abrigava a presença do divino. Cada parte do corpo era vista como um santuário onde a energia espiritual podia ser encontrada e onde a comunhão com o divino podia ser alcançada. Por exemplo, o coração era considerado o centro da consciência espiritual, o lugar onde a alma residia e onde a divindade interior podia ser acessada. Da mesma forma, o cérebro era visto como o santuário da mente superior, o local onde a consciência divina se manifestava e onde a iluminação espiritual podia ser alcançada. Além disso, os antigos entendiam que o corpo humano era um reflexo do universo, uma microcosmo do macrocosmo. Cada parte do corpo estava ligada a uma parte correspondente do universo, e a compreensão dessa conexão permitia ao indivíduo acessar os mistérios do cosmos e sua própria natureza divina.
Portanto, ao reconhecermos o corpo humano como um templo sagrado, somos convidados a honrar e respeitar nosso ser físico, emocional e espiritual. É uma lembrança de que somos mais do que apenas carne e ossos, somos seres divinos em uma jornada de autodescoberta e evolução espiritual. Ao compreendermos o templo do corpo humano, somos convidados a cultivar uma relação mais profunda e consciente com nós mesmos e com o divino. É uma jornada de autotransformação e cura que nos leva a um estado mais elevado de consciência e realização espiritual. O Concílio de Nicéia, convocado pelo imperador romano Constantino, foi um marco na história do cristianismo. Aqui, as escrituras foram editadas e canonizadas, com partes sendo removidas ou adicionadas para servir aos interesses políticos da época. A compreensão esotérica das escrituras foi suprimida em favor de uma interpretação literal, perpetuando a ignorância e a manipulação. O Concílio de Nicéia representa um marco significativo na história do cristianismo, marcando um ponto de virada crucial na interpretação e manipulação das escrituras sagradas. Convocado pelo imperador romano Constantino em 325 d.C., o concílio reuniu líderes religiosos de todo o Império Romano com o objetivo de unificar a doutrina cristã e resolver questões teológicas em disputa. Uma das principais consequências do Concílio de Nicéia foi a canonização e edição das Escrituras, determinando quais textos seriam considerados parte do cânone bíblico e quais seriam excluídos. Este processo envolveu a seleção e rejeição de diversos manuscritos e evangelhos, resultando na formação do Novo Testamento como o conhecemos hoje, com os 4 evangelhos canônicos, Mateus, Marcos, Lucas e João, sendo oficialmente reconhecidos como autoritativos, enquanto outros textos considerados apócrifos foram descartados. No entanto, a manipulação das escrituras não se limitou apenas à seleção de textos, houve também a edição e interpretação dos textos selecionados de acordo com os interesses políticos e religiosos da época. Muitas passagens foram revisadas, alteradas ou reinterpretadas para se alinhar com a visão da Igreja dominante e fortalecer sua autoridade sobre os fiéis. Além disso, o Concílio de Nicéia também marcou o início de uma tentativa de suprimir interpretações esotéricas e místicas das Escrituras em favor de uma abordagem mais literal e dogmática. Ensinamentos que anteriormente eram entendidos como alegorias ou símbolos espirituais foram agora interpretados como fatos históricos e doutrinas inquestionáveis, contribuindo para a uniformidade da fé cristã, mas também para a perda de nuances e profundidade espiritual nas Escrituras. É importante reconhecer que o Concílio de Nicéia não foi um evento neutro ou objetivo, mas sim um produto de seu tempo e contexto político-religioso. As decisões tomadas nesse concílio tiveram um impacto duradouro na história do cristianismo e moldaram a maneira como as Escrituras foram interpretadas e ensinadas ao longo dos séculos. Portanto, ao examinarmos o Concílio de Nicéia e suas consequências, somos confrontados com a complexidade da relação entre poder político, autoridade religiosa e interpretação das Escrituras sagradas. É um lembrete da importância de questionar e investigar criticamente as narrativas históricas e religiosas, a fim de buscar uma compreensão mais profunda e autêntica da verdade espiritual. É crucial compreender que as histórias e símbolos religiosos não devem ser interpretados literalmente, mas sim como metáforas para os processos espirituais internos do indivíduo. O verdadeiro significado das palavras e das Escrituras está escondido nas profundezas do conhecimento hermético e alquímico. Ao despertar para essa compreensão, podemos nos libertar da manipulação e buscar a verdade interior. O despertar da consciência é um processo profundo e transformador que envolve o desenvolvimento de uma compreensão mais elevada e expansiva da própria existência e do universo. Esse despertar está intimamente ligado à busca por significado e propósito na vida, bem como ao reconhecimento da interconexão de todas as coisas. Em sua essência, o despertar da consciência envolve uma mudança de perspectiva fundamental, na qual uma pessoa começa a questionar as crenças e suposições arraigadas que moldaram sua visão de mundo. É um convite para explorar além das limitações da mente condicionada e se abrir para novas possibilidades de entendimento e experiência.
Uma das facetas mais importantes do despertar da consciência é o reconhecimento da natureza ilusória da realidade percebida. Muitas tradições espirituais ensinam que a realidade material é apenas uma pequena parte de um todo muito maior e que a verdadeira essência da vida reside em planos de existência mais sutis e transcendentais. Além disso, o despertar da consciência muitas vezes envolve uma profunda introspecção e autoinvestigação, à medida que uma pessoa se volta para dentro de si mesma em busca de respostas e compreensão. Isso pode incluir práticas como meditação, yoga, oração e outras formas de autoexploração espiritual. À medida que a consciência se expande, uma pessoa pode começar a experimentar uma sensação de unidade e conexão com todas as coisas. Essa consciência de unidade transcende as divisões artificiais criadas pela mente egóica e permite que alguém veja a si mesmo como parte integrante do tecido interconectado da vida. É importante ressaltar que o despertar da consciência é um processo contínuo e em constante evolução, e não um destino final a ser alcançado. É uma jornada de descoberta e redescoberta que se desdobra ao longo do tempo, à medida que uma pessoa continua a explorar e aprofundar sua compreensão da natureza da realidade e do eu. No mundo atual, muitas pessoas estão passando por um despertar da consciência, impulsionadas por uma busca por significado e autenticidade em suas vidas. Esse despertar pode ser catalisado por eventos significativos, como crises pessoais, experiências de pico ou encontros com ensinamentos espirituais transformadores. Em última análise, o despertar da consciência é uma jornada de autodescoberta e expansão espiritual que nos convida a explorar as profundezas de nossa própria consciência e a nos reconectar com a essência divina que reside dentro de cada um de nós. É um chamado para despertar para a verdade de quem somos e para viver em harmonia com o universo que nos cerca. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares para despertar suas mentes para as verdades ocultas por trás das palavras e das histórias que conhecemos. Incentive-os a se inscrever no canal para mais conteúdo esclarecedor e provocativo. Juntos, podemos explorar as profundezas do conhecimento ancestral e resgatar a verdade perdida.